Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado a você que segue a gente nas redes sociais, a você que segue, a gente tô aqui já com o Rogério Micheletti, tá aparecendo, tudo bom, Mica? Tudo bem aí? Como é que você tá? Tudo em Tudo ordem? bom? Você que segue a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kuai, enfim. Você que tem aquele teu grupo de WhatsApp, dá um toque lá que tem um canal que só fala do Coringão, que é o Alambrado Alvinegro. Eu sempre falo pra você, cola aqui no Alambrado, que a resenha aqui é sempre boa. Toda quinta-feira a gente recebe um convidado muito especial e hoje é mais do que especial. Porque o cara fez gols pelo Corinthians, deu títulos pro Corinthians, faz parte da nossa história de torcedor do Coringão. Prata da casa. Prata da casa, nasceu no terrão. E eu vou deixar pro Rogério, vamos ver se o Rogério Micheletti consegue se controlar, Sucinto. sem emoção, falar sobre o nosso convidado, sem citar o nome dele, só com Sem informações. citar o nome dele. Bom, eu, até na prévia aqui, no nosso spoiler, eu falei que eu vi jogo desse cara na Copa São Paulo em 88, né? Era um tempo de vacas magras e tal, e ele estava jogando nesse time da Copa São Paulo. E o Corinthians sempre tem uma tradição bem legal, que o Corinthians às vezes empresta, né, o prata da casa justamente para um time do interior, para dar aquela bagagem, aquela rodagem. E foi assim com o Casagrande. Se você pegar ao longo da história, foi assim com o Casagrande, que foi para Caldense e volta para o Corinthians, se arrebenta no Corinthians. Foi assim com esse cara, que eu não vou falar o nome. Foi assim Todo com o mundo já Viola. sabe quem é, porque a gente tava antes com a Foi foto dele assim, ali, mas foi assim, mais pra resenha. Foi assim com o xará dele, o Viola, que foi emprestado, faz o gol do título contra o Guarani, joga em 88, mas Vai pro depois São da José e volta, o São José e Olímpia, que dá uma bagagem pro cara e dá uma segurança, né, para ele sustentar, né, aquele peso da camisa. O Everton, que foi pro Rio Branco de Americana, o Maicon, o nosso Maicon, volante, que foi pra Ponte Pô, tô Preta. ansioso, eu quero saber do convidado de hoje, E o Micheletti. nosso convidado foi pro Novo Horizontino em 90 e fez parte de um timaço do Novo Horizontino, Então, a né? câmera- Jogou muita ó, a bola no câmera Novo vai abrir, a Horizontino gente em vai ver, 90. ó lá. Grande Paulo Sérgio, obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente, Paulo. Obrigadão, viu? Bom, eu que fico feliz de poder estar aqui com vocês, né? Depois de bastante tempo, Sim, né? Mas quando craque é assim mesmo. Mas craque é não, assim mas mesmo. é que tava numa correria o ano passado, Copa do Mundo, e eu falei pra você, né, Fabrício, deixa dar uma acalmada, nós vamos estar juntos aí. Sem dúvida nenhuma, é um momento assim bem que propício, né? Revendo também amigos que nós trabalhamos juntos, Palomino, né? Que nós já estivemos trabalhando junto. O Micheletti aí também podia estar na TV Gazeta. Eu que saí da TV Gazeta, já não estou mais. O Palomino já está sondando aí, né? Mas, sem dúvida nenhuma, estar aqui com vocês, falando de Corinthians, as experiências que eu obtive durante todos esses anos, né? Eu que comecei no Corinthians com 13 anos de idade. Eu lembro que eu jogava na Várzea, estava no Corinthians do Bom Retiro, e o professor João estava vendo o jogo lá, e eu fui fazer o teste lá no Corinthians, não teve o teste no dia, e aí eu falei, não vou mais não, né? Aí eu estava na aclimação, jogando na escolinha da aclimação, aí de novo apareceu o convite para fazer o teste no Corinthians, eu fui nesse dia, e aí passei, fiquei, então foram 5 anos de terrão, né? Terrão, literalmente terrão, né? terrão. Hoje em dia não é mais, né? Então, quando fala, começou no terrão. Não começou no terrão, hoje começou não. na grama sintética. Né? Não tem Era mais raiz, né? Era Agora é raiz, Nutella, era né? raiz. Não, e outra coisa, né, cara? Eu tenho, não sei se vocês têm fotos aí e tal, eu tenho foto ali no terrão que, pô, é shortinho pequeno, tênis, porque não tinha nem grama, era terrão mesmo. Então, Só tinha a marca barrão da Cal em mesmo. volta, No máximo um quichute, né? Cara, e aí quichute, rainha, então era completamente diferente. Mas foram tempos bons, tempos bons, onde obtive um aprendizado muito grande e me levou a uma seleção brasileira, né? Eu costumo dizer, e poucos lembram disso, jogadores que saíram do terrão e foram campeões do mundo, né? Então, poucos lembram disso, e eu vou deixar aqui para vocês lembrarem quantos campeões do mundo saíram do terrão. Da que eu lembro base, de né? cabeça assim, o Paulo Sérgio, o Viola e tal, enfim, o Rivelino também. Rivelino, Então. né? O Paulo, antes da gente conversar, bater uma resenha sobre o Corinthians e também sobre a sua história no Corinthians, como é que tá a tua vida hoje? Você comentou agora há pouco que você saiu da Gazeta também, quais são os projetos e tal, enfim, como é que tá o Paulo Sérgio hoje? Cara, em âmbitos profissionais, hoje eu sou embaixador da Bundesliga, sou embaixador também do Bayern de Munique, então fora do Brasil é isso que eu estou fazendo. No Brasil hoje
não estou fazendo nada, né? Agora começam algumas sondagens, procuras, mas eu estou pensando, até porque alguns projetos que eu fiz o ano passado foram projetos bem-sucedidos, né? Então agora eu vou esperar um pouco, ver a melhor opção aí. Tá certo. Vamos contar um pouquinho de história do Paulo, então. Olha quem tá me chamando aqui, é o Yamada. O Yamada, Yamada, campeão do goleirão. mundo com o Corinthians. Yamada. Vamos trazer o Yamada aqui no Alambrado também, que o Yamada tem história pra contar. Campeão do sim. mundo com o Corinthians em 2000, né? Yamada foi, né? O E o Yamada. Olha o Yamada aí. E o Valdir Fala, Joaquim garotinho, de tá bem? Moraes Eu tô no trabalhou muito programa com ele aqui também, com o Yamada. com o Valdir Fabrício, Joaquim com o de Miquelite, Moraes, aqui sim, alambrado um cara que- alvinegro. Ele tá Assim que convidadíssimo. sair daqui, eu já vou passar o contato seu pra eles aqui, que pra você vir aqui. Aí, ó. Conversando Tá com o bom? Yamada que fez Eu te isso. chamo aí depois, ao vivo garotinho. as coisas Você acontecem sabe, mesmo. você sabe, você sabe que tem uma abraço. história? Eu tava uma vez num treino no Corinthians, eu já tava trabalhando já no meio, eu tava na Rádio Jovem Pan na época. E o Valdir Joaquim de Moraes estava no Corinthians. E o Valdir Joaquim de Moraes, eu conversando com o Valdir Joaquim de Moraes fora, né? Já tinha terminado o treino e tal. E eu falando, eu trabalho na Band também, eu trabalho no Gol Grande Momento do Futebol. Ele falou, pô, você trabalha no arquivo da Band? Eu trabalho. Ele falou, pô, você não tem como conseguir para mim umas imagens do Alexandre, goleiro do São Paulo, que morreu num acidente de carro na Castelo. No Ele era Cadete. titular do Rogério Ceni, né? Aliás, ele era o titular e o Rogério Ceni era a reserva dele. Porque eu queria muito mostrar, o Yamada é um cara muito interessado. E o Yamada queria ver vários goleiros, assim, vários vídeos de goleiros. E eu queria mostrar o Alexandre para ele. Eu não tenho imagem do Alexandre. É difícil encontrar imagem do Alexandre. Você tem como conseguir para mim? Eu tentei conseguir imagem do Alexandre, mas era bem difícil. Né? Porque o Alexandre jogou mais Copa São Paulo. Inclusive, ele foi campeão da Copa São Paulo em 93, né? Naquele jogo do Jamel. Mas o Rogério Ceni era o titular. O jogo foi o Rogério Ceni era o goleiro. Aliás, em 92 ele joga a final contra o Vasco. 93 já é o Rogério Ceni que joga naquele jogo que o Jamel faz os 3 gols, gol do Caio, 2 do Marques e 1 do Caio que se machucou também. Mas vamos falar do Paulo Sérgio, louco. Mas vamos lá. Eu chamo ele de Paulo, louco. É aquele louco que eu chamo o Rogério Miquelete de de louco, louco. de louco. Fala, louco, beleza? Não chamou de louco. O Paulo vamos. estava falando aqui, né, de jogadores prata da casa e o Paulo tem uma história fantástica, eu acho que no Corinthians. Ele nasceu no Corinthians, como ele falou, terrão, tudo isso daí. E eu considero o Paulo, sem sacanagem, não é porque ele tá aqui para jogar confete nele, não. Mas ele é um cara muito importante no título brasileiro de 90, mas muito importante. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele entra e o Paulo Sérgio era um atacante versátil, porque ele fazia todas as funções. Era um cara moderno, era um cara que jogava de 7, 9, 11, 8, jogou de 10, 5, você jogou de 8, né? E naquele dia ele entra no lugar do Gerson, lateral esquerdo, que veio do Botafogo da Paraíba, porque o Jacineiro estava fora daquele jogo. E jogou o Gerson de lateral esquerdo e o Mauro na ponta esquerda. E aí o Corinthians estava perdendo de 1-0, gol do Gerson, né? O saudoso Gerson centroavante, né? Num cruzamento do Carlão, lateral direito. E o Paulo Sérgio entra justamente para infernizar o Carlão, que era o lateral direito. Mas o Paulo Sérgio não joga só ele entra no lugar do lateral esquerdo, mas ele joga de ponta esquerda, ele joga de lateral esquerdo, joga de ponta direita naquele dia. É um negócio impressionante. Tanto que o primeiro gol do Neto é um cruzamento do Paulo Sérgio como ponta direita. Você cruza pro Neto. Ponta esquerda. Não, você faz. Não, você tá na ponta direita, você cruza para ele, você tá na ponta direita. Naquele lance você tá. E no outro lance, você tá na ponta esquerda. Que você faz toda a jogada pela ponta esquerda, que ele lança para você. Você domina, você faz a jogada, o Tupanzinho fura e o Neto vai lá e faz o gol. Quer dizer, o Paulo participa dos 2 gols e depois você joga com a 10 no lugar do Neto lá e joga uma barbaridade no Mineirão. Foi. Porque o Neto na realidade, se você... Hoje tem o Almanac do Corinthians, né? E tem um livro também que fizeram com as estatísticas, né? De todos os campeonatos. E aquele campeonato eu fui o jogador que teve mais presenças, né? Até porque o Nelsinho Batista, ele me conhecia muito bem, porque nós íamos juntos de Novo Horizontino, onde trabalhamos juntos ali.
E ele me conhecia muito bem, ele sabia o que eu podia render. E lógico que num campeonato como aquele, que o campeonato paulista era o mais visualizado, né, na época, era o mais importante na época. E logicamente que o campeonato brasileiro tinha as suas peculiaridades, né? Era um título que o Corinthians nunca teve. Então eu venho de uma final de um campeonato paulista, de uma final, primeira final caipira do estado de São Paulo, Nelsinho contra Luxemburgo. E foi muito bom, foi muito bom. Eu volto do Corinthians, volto pro Corinthians do empréstimo e o Campeonato Brasileiro. Eu começo não jogando, fico acho que 2 partidas de fora, 3 partidas de fora, porque eu não acertei o contrato. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá... É água Os mesmo, dois água. primeiros jogos, a estreia contra o Grêmio, né? Que o Corinthians perde de 3-0, que joga um monte de jogador. O 3-0 é lá no Sul. Contra o Grêmio, né? é verdade. Contra o Grêmio é lá no... O Caio faz os 3 gols, né? O Caio joga Telson, joga o Juarez, que morreu recentemente, joga o Valmir. E aí você vem do que você estava falando, né? Você vem do Novo Horizontino, como é que você está no Corinthians e você é emprestado para o Novo Horizontino? Na realidade... Quando houve empréstimo, eu não queria ir. Falei, não vou não. Não, você vai, tá tudo certo. E Vicente Mateus, você sabe como é que era. Era ferro e fogo, né, cara? Não, você vai. Falei, não vou. Você vai, menino, vai pra lá. Você vai, não vou. Você vai. Já acertamos com o Fabinho. O Fabinho vai vir e você vai pra lá. Falei, não vou. Acabei indo, né? Mas lógico que você sai aí do cenário de São Paulo e vai pro interior, é uma outra vida, né, cara? É uma outra atmosfera, é um outro momento. Eu lembro que quando eu cheguei lá em Novo Horizonte, cara, eu achava que era o fera, né, cara? E não comecei bem. Até o Nelsinho Batista chegar. O Nelsinho Batista chegou, conversou comigo, ó, você tem um baita do potencial, você pode ser um grande jogador, mas o que você quer da sua vida? Você quer voltar pro Corinthians? Ou você quer bater lá e eles te emprestarem para outro lugar? Então agora é o momento de você mostrar. E foi uma temporada maravilhosa. Montamos uma equipe muito forte, né? Eu me preparei naquela competição. E aí, sim, nós chegamos a uma final e chegamos a uma final bem. E aí eu volto para o Corinthians e chego no Corinthians, o Vicente Mateus falou, ó, e eu já tinha a proposta do Santos e do Palmeiras. E o Nelsinho Batista chega. E o Vicente Mateus, ó, se você não quiser, você vai ficar aí treinando, eu não vou te emprestar, você vai ficar aí. E eu fiquei lá treinando. Aí o Nelsinho Batista chegou, conversou comigo, falou, ó, Paula, nós vamos fazer um belo de um campeonato, mas deixa eu te falar uma coisa. E essa frase eu tenho até hoje que eu guardei. O pouco hoje, amanhã é muito, Paulo. Fica aqui, vamos conquistar. E lá na frente a gente vê. E eu guardei, e aí assinei o contrato. E aí o Nelsinho Batista fazia uma rotatividade muito grande durante os jogos, né? E lógico que vocês sabem, o Campeonato Paulista o Campeonato Brasileiro era muito concorrido e aí você tinha que fazer algumas modificações, você começa também não ir bem em algumas partidas, mas sem dúvida nenhuma eu praticamente jogando todos os jogos. E naquele jogo contra o Atlético Mineiro eu fiquei no banco. Eu fiquei no banco e fiquei mordido. Fiquei mordido, cara. Eu não queria ficar no banco. E o Nelsinho Batista sabia, né, cara? Porque começa Fabinho, Dinei e o Mauro, né? E Mauro. Né? E eu fiquei mordido. Você no banco. E eu no banco, fiquei mordido. Aí ele me põe, falei, que eu vou arrebentar. E aí, como é que foi quando ele te chamou? Porque esse momento pro jogador também, estádio lotado, quando você tá... Vem, como é que foi isso na sua cabeça? Agora eu vou entrar e é meu momento. Não, na realidade, eu sabia que ia entrar. Mas eu não queria entrar no finalzinho, eu queria entrar com tempo pra arrebentar mesmo. Pô, casa cheia, pum, fiz a fumaça. Minutos, mais ou menos. Logo no comecinho. Aí comecei a fazer fumaça. E aí vieram aqueles 2 momentos, né, que o Michelete falou. Foi um jogo, assim, para nós, um dos mais importantes daquela vitória. Para mim, eu acho que é um dos mais marcantes. Cara, sem brincadeira, eu tava no estádio. Da história do Corinthians. É um dos mais marcantes. Porque o jogo contra o Bahia também foi, né? O jogo contra o Bahia, também o primeiro jogo, né? Também foi. A mesma coisa, o mesmo cenário, né? Começa 1-0, o gol do Wagner Basílio de falta. Aquele jogo, Paulo, ele é marcante
para nossa geração de torcedores e para tua geração também, para a história do Corinthians, né? Sim. Todo torcedor do Corinthians Porque que tem você viveu mais de nessa 40 fase, né, anos, de não ter aqui, título quando você fala assim, brasileiro, né? poxa, o Corinthians e Atlético Mineiro das quartas de 90 é marcante. O cara olha e fala assim, como assim? Teve um Mundial, teve a Libertadores. Não, cara, que você não viveu aquilo. Aquela noite, e eu fui àquele jogo. Aquela noite, para um moleque de 10, 11 anos, Não, foi festa, pô, né? foi uma impressionante. festa. E aí, cara, a gente faz aquela fumaça e ganha aquele jogo importantíssimo. Pô, e como vai ser? Agora o Bugalu não vai jogar. O Bugalu, Né? O Bugalu é o Neto. Hoje os caras é craque Neto. Naquela época não era craque Neto, era Bugalu. E é o Bugalu. O Bugalu não vai jogar. Nelson e Paulo, você vai jogar e vai jogar com a 10 no meio. Pô, sem problema, professor. Já tinha jogado ali no meio e tal. E aí arrebentei. Fui um dos melhores do Corinthians naquele jogo, né? E o Atlético Mineiro um timaço. Um timaço. Carlos jogou, um timaço. Mas, Paulo, um timaço, por que Bugalu, hein, meu? Qual que é a resenha do Lembra o Bugalu? Bugalu aqui, gordinho? Era ele que... Um personagem, né? Um personagem, né? Tinha até a musiquinha do Gugu, É, o Bugalu. E o Neto gostava de chamar de Bugalu, ficava indignado. Tinha opção. Imagina ele indignado com o Bugalu. Eu vou no programa dele, eu chamo ele de Bugalu, pô. Eu vou no programa dele e chamo ele de Bugalu. Mas é um carinho, eu amo a vida do Neto, é um carinho muito grande que eu tenho por ele. E aí, nesse jogo, eu arrebento, cara. Contra o Atlético lá, com a 10, volta no jogo contra o Bahia, eu titular aqui, fomos jogar lá contra o Bahia, titular, e eu tomo o terceiro cartão amarelo. Aí você fica fora do primeiro jogo da final. Aí eu fico fora do primeiro jogo da final. E aí no segundo jogo também você não joga. Aí no primeiro jogo da final o time jogou bem, o Nelson falou, Paulo, eu não vou mexer, porque o time jogou muito bem. E aí eu falei, lógico, professor, aí você não tem nem argumento para falar nada. Você está em prol de você, está numa final, né, exatamente. Você está numa final, um título importante, um título que o Corinthians não tinha. Então, aquilo lá, ali era o grupo, né? E nós tínhamos um grupo muito forte, um grupo muito bom. Não era aquilo que a torcida esperava ou a imprensa esperava. Mas o nosso time era muito aguerrido. Mas é que você tinha 13, 14 jogadores que jogavam bastante, né? Então por exemplo, o time que ficou conhecido. E você vai escalar o Ronaldo, Gil, Marcelo. Mas antes de escalar o time do Corinthians, um detalhe interessante é o seguinte: eram só 5 caras no banco e só 2 alterações. Sim. Então, assim, tinha o cara que era reserva, e você, quando ficava no banco, quase sempre era um titular, porque era um titular, porque ficava sempre mais ou menos a mesma. Ou era você ou o Fabinho no banco. Então, mas aí que eu falo pra você. Durante toda a competição, foram poucas vezes que eu fiquei no banco. Aí eu entro contra o Atlético, depois nós estamos falando de 3 jogos seguidos, eu titular. E toma amarelo contra o Bahia. Aí no primeiro jogo, quando a Vera, o Corinthians joga muito bem. O primeiro jogo jogou muito bem, né? Até o gol do Issomano e tal. Sim. Aí o segundo jogo mantém a mesma posição e eu já entro logo no segundo tempo. No segundo jogo, no comecinho do segundo tempo. No começo do segundo tempo. Porque o Corinthians, é isso que eu falei, o Paulo, ele mudava muito, né, de posição. Então não era um cara que jogava, teoricamente, quando você vê o Paulo jogando no Novo Horizontino, e até para quem viu a base, né, o Paulo era 7, era o camisa 7 na base. Ponta direita mesmo. Né? Eu me lembro que na base tinha o Abelardo também, que jogava também, e às vezes o Abelardo jogava com a 11, você com a 7, que era muito bom também o Abelardo, né? E aí o Paulo Sérgio jogava com a 7, mas nesse time de 90 do brasileiro, o Paulo Sérgio joga com a 9, joga com a 11. Eu acho que a que menos ele jogou foi com a 7. Sim. Que o Fabinho foi titular a maior parte do tempo. E você jogou com a 9, com a 11. Nessas ocasiões de substituir o Neto com a 10, com a 8, você falou também. O Paulo Sérgio entrou muito no time. Sim. Né? Como o Ezequiel também entrou nas 3 posições de meio de campo ali, fazendo 5, 8, 10. Né? O Ezequiel era outro cara que entrava pra caramba. Pô. Mas o Corinthians também tinha o Antônio Carlos, que era o ponto esquerda que veio do Quinjaú. O Ângelo, que não teve tanta chance. Era mais esses caras mesmo, era o Paulo Sérgio e o Ezequiel que entravam. Ô Paulo, e o Corinthians é campeão, e conversamos aqui com o Fabinho, já muita conversão com o Ronaldo, com o Neto, enfim. Porque é diferente do que hoje, quando o time é campeão, é aquela festa, depois fica uma semana. O Corinthians foi campeão brasileiro em 90, aquele jogo histórico, você estava em campo, inclusive. Quando acaba o jogo, o que acontece? Vai para onde? Vai cada um para um canto? Porque é outra época, né? É diferente do que é hoje, né?
Eu costumo dizer que a mídia não era igual a de hoje, né? Então é completamente diferente. Os valores que hoje o mercado do futebol gira é completamente diferente. Então, uma final, um título, eu creio que eles não esperavam que nós iríamos ganhar e como iríamos ganhar. O Matheus não esperava. Porque se tivessem esperando que aquela equipe ia ganhar, já tinham preparado algo. Sim. Então você sai do Morumbi, vai embora para casa. Pô, primeira vez campeão brasileiro da história. E era o Hotel Samoa que você citava, era tudo bem simples. Não, era uma coisa. Matheus assim. Eu tava semana passada lá no CT, né, do Joaquim Grávida. E tava observando, os meninos estavam tudo concentrados já, né? E eu tava lembrando, pô, a gente ia lá pro Largo do Aroche, pô. Concentrar, mó fumaça lá e tal. Barulho, não dormia direito. Vocês faziam meio a refeição, né? Era um negócio assim, né? Então eu ia pra lá e tal. Então, completamente diferente, né? Mas nós tínhamos um grupo muito bom. E aí, depois que pensaram em fazer uma festa, fazer faixa, foi um outro dia, num outro local, eu lembro que foi ali na Avenida da Angélica, mas sem dúvida nenhuma foi um título assim que, por mais que não esperavam, foi um título importante para a história do Corinthians, porque dali começa o Corinthians uma outra trajetória. Sim, Corinthians nacional, né? Então ali foi um título importante, infelizmente poucos dão valor a esse título tão importante, né? Tanto é que esse ano foi difícil para haver uma homenagem para esses campeões do título de 90, mas enfim, o legado está lá, está tudo aí, e eu creio que todos que passaram por aquela equipe marcaram uma grande história. Porque você vê aquele time de 84 que chega à semifinal do Brasileiro, com Sócrates, Zenon, Vladimir, Casagrande, era um time que todo mundo esperava o título. Né? Todo mundo esperava aquele time da democracia sendo campeão. Que perde do Fluminense. Né? Acaba perdendo do Fluminense, né? na semifinal, primeiro jogo 2-0, o segundo jogo empate 0-0 no Maracanã, e o Fluminense é até o campeão brasileiro com o Carlos Alberto Parreira como técnico. E esse time do Corinthians, não. Esse time do Corinthians é um time bem mais humilde, né, Paulo? Sim, e como eram os jogadores... Quem era o teu grande parceiro daquele time de 90? Porque você tinha quantos anos? Em 90 você tinha 20, 21? 20. Quem era o teu grande parceiro daquele time? Eu me dava muito bem com o Viola, né? Eu batia bastante no Ronaldo, no Queixada, né, cara? A gente zoava muito ele, então tinha uma panela, eu e o Ezequiel, meu parceiro de quarto era Ezequiel, meu parceiro de quarto. Ezequiel tem história, hein? Tenho. Aí, quando o Ronaldo fazia alguma coisa, o Ezequiel, a gente partia pra cima dele, batia nele, aí ele chamava o Macarrão, o goleiro e tal, chamava reforço, né? Mas nós tínhamos um grupo assim... Mas eu creio que aquele que era bem mais próximo assim é Ezequiel. Ezequiel era a figura, né? E você passa no Corinthians em 90 e o Viola não está nesse título de 90, mas você disse que talvez um grande parceiro que você teve, não só fora de campo, mas principalmente em campo. Eu vou até pular para 93 já, porque apesar do Corinthians ter perdido a final para o Palmeiras, o Corinthians faz um campeonato paulista muito bom. Inclusive ganha do Palmeiras com um gol seu, 3-0, último jogo da fase de classificação, né? O Corinthians ganhando no Morumbi, você faz um gol, inclusive. Jogada do Adil, né? O Adil pro Bobô. Time de 93, porque era um time já com o Ronaldo, já era estrela, porque ganhou em 90, apesar de novo. Mas também Neto, desacreditado, né? Desacreditado também. Chega desacreditado. Neto, você já era estrela também, porque você já participou do título brasileiro de 90, o Viola estava muito bem e tal. O Paulo já sendo convocado para a seleção. Convocado presença na seleção brasileira. Eu começo para a seleção brasileira em 91. Onde nós tivemos aquele combinado Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, no Maracanã. Você foi obrigado a vestir a camisa do Palmeiras? No segundo tempo não joguei. No segundo tempo você não jogou, você escapou. Como é que é essa? Porque foi um combinado Corinthians e Palmeiras e Flamengo e Vasco. Sim. Então, por exemplo, o Neto já estava no Corinthians. O Neto foi obrigado a vestir a camisa do Palmeiras. Mas e aí, chegou lá, como é que foi isso aí?
Teve que colocar a camisa do... Não, eu não joguei no segundo tempo. Porque eu joguei era no primeiro tempo. O primeiro tempo era Corinthians contra o Flamengo. É, isso aí, então, os entendeu? jogadores de Corinthians e de Flamengo, beleza, então jogaram com a camisa do Corinthians e do Flamengo. Mas teve vascaíno que teve que colocar a camisa do Flamengo no Eu primeiro acho que o tempo. Bugalu jogou com a camisa e do como é que Palmeiras. foi? O Bugalu jogou, Jogou o com a Neto camisa do jogou. Palmeiras. O Evair jogou com a camisa É. do Corinthians, inclusive. E aí, Seria um como é que negócio foi pros caras absurdo. pra vestir a camisa de outro time? Como é que foi isso Cara, aí? não tinha essa coisa, né? rivalidade como hoje. Não tinha isso de agressão como hoje. É lógico que, na época, eu, moleque, quando eu chegava no Corinthians, você chegava de camisa verde, os caras mandavam tirar. Então ali eu aprendi. Logo no começo que não podia Não usar podia o usar o verde, verde. né? Não podia. Mas ali naquela época não tinha essa rivalidade que nós vemos hoje, né? Mas foi um jogo, para mim, particularmente, muito importante. Foi porque legal. era o Parreira, o treinador, e naquele combinado eu arrebentei. E aí o Parreira começou a ir para a seleção brasileira. Pronto. E na seleção brasileira a minha convocação era sempre certa. Estando bem ou mal no Corinthians, era E aí, sempre você certo. na seleção. Seleção. Então eu começo em 91 ainda para a seleção. E chego em 93, eu já chego com muita moral. Lógico que em 91 nós fizemos uma final paulista contra o São Paulo também, e eu vinha muito bem. E o treinador era o Cilinho. E eu tava jogando muito bem. Com E aí- o Cilinho eu falei isso. Daí com o Dinei no outro dia, em 91, os dois, o Dinei e o Paulo Sérgio, sim. que jogaram de bola Sim. com o Cilinho, Sim. e o Paulo Sérgio estava jogando com a 11, né? Porque o Paulo Sérgio jogava com a 11, o Dinei com a 9, e era o Marcelinho Paulista com a 7. Sim. E sim. foi nesse campeonato que você vai pro gol no Pacaembu? Foi no campeonato paulista? Como é que foi essa Foi. história? Corinthians e São Paulo no É Pacaembu? porque eu ia no rachão toda hora, né? 92, acho que foi, né? Eu acho que foi em 91, se eu não me Que engano. é um 3-0, né? Você pega ainda E você aí- toma um gol e aí, do como é que Dinho. foi? E acho aí que eu fala. sempre no racha era no gol. Aí o Ronaldo foi expulso. Aí o Nelsinho, Paulo, vai pro gol. Já. Né? Não Duas podia, substituições, né? Então, aí eu fui pro gol, né? E aí chegou no momento lá, era o pênalti. Aí, pô, aí na bola, eu no gol, né, cara? Aí vai pra bola, aquele suspense, pum, bate, bola num canto, goleiro no outro. Mas aí, cara, aí teve 2 lances lá Você faz de boas chute, defesas. eu faço umas defesas belas, cara. Tanto é que depois, no final do jogo, os caras falaram pra mim, pô, Paulo, você foi melhor no gol do que na linha, mano. Imagina ele no vestiário disso aí, cara. Pô, E aí, em 93, o Corinthians faz um grande e campeonato paulista. naquele jogo, se vocês observarem, eu tava jogando com a 10. Você tá com a No 10 e Pacaembu vai pro do gol. São Paulo. é. É porque o Neto tava fora desse campeonato Entendeu? por causa Da cusparada. Da cusparada no Zé Aparecido. E o Neto também não batia muito bem com o Cilinho, né, cara? Tinha isso? Então tinha isso também. Tanto é que no final da temporada o Cilinho O foi Cilinho embora. queria dispensá-lo, inclusive, né? E Queria aí ficou dispensar. aquele negócio, nós ou ele, e tal, o Cilinho pegou e saiu. E aí, em 93, o Corinthians faz um grande campeonato paulista. E aí, inevitável a gente não falar da final, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganha o primeiro jogo, você titular absoluto, camisa 7, um dos principais jogadores daquele time, sem dúvida nenhuma. O lance, a gente conversou aqui com o Marcelo Jean, que estava nesse jogo também, inclusive o pai dele falece entre um jogo e outro, né? O fato do Viola ter imitado o porco ali, fez o gol, isso aí pode ter mudado também a história ou nada a ver? Então, cara, o pessoal fala que o Luxemburgo usou muito esse lance dos jogadores. Na realidade, o Palmeiras tinha uma grande equipe, né? Os jogadores do Palmeiras, ali o Palmeiras fez um investimento surreal. Pesado. Né? E nós não tínhamos esse investimento que a Parmalat tinha. E mesmo assim nós conquistamos a vitória nesse primeiro jogo. Eu não acredito muito. No segundo jogo, alguns fatores que poderiam nos ajudar, nós fomos traídos pela arbitragem. Eu tenho certeza disso. Antes da entrada do Edmundo, teve uma entrada do Roberto Carlos em mim, que se fosse nos dias de hoje, com tudo aí que tem VAR e tudo que tem, era expulso. Então imagine você nos dias Ele de amarelou hoje... todo mundo do Corinthians. Foram 2 presos. Aí você... A entrada do Edmundo é indiscutível. Uhum. Uns vão falar assim,
não foi nada, como eu escuto até hoje, né? Você se jogou, você simulou, fez teatro. e tal, sim. Mas se naquele lance ali, o Edmundo fica fora, e tava 0x0. Tava 0x0. Tava 0x0. Se o Edmundo ficar fora, Um a menos do Palmeiras. Nosso time era muito forte na parte defensiva. E aí, com eles com um jogador a menos, ia se dificultar muito para que eles pudessem ganhar da gente. E ali nós vimos ali que Até porque eles tinham que poderiam ganhar e levar pra nós poderíamos prorrogação. jogar uma semana É. com aquela arbitragem, que nós não iríamos ganhar. Mas Eu você acho- sentiu o Zé parecido... Porque quando você cumprimenta o árbitro, você vê, você olha no olho do cara, você sentiu que tinha alguma coisa estranha ali, não? Se sente quando tem coisa estranha, começa a amarelhar todo mundo. Amarelou o Marcelo Henrique logo sabe, de cara. Num lance que poderia dar um vermelho, pipoca. Num outro lance que poderia dar outro vermelho, pipoca. O Godoy na cara aqui, que tava mordido, porque era o Godoy que Ele era pra... queria apitar. Era pra apitar. O Godoy sempre falou, o Godoy é nosso amigo, pô. O Godoy é parceiro. ele fala, O Godoy fala, eu Pô, tava mordido, eu mesmo não queria nem bandeirar aquele jogo, né? isso aí. Então, pô, na cara do Bandeirinha, um lance daquele, expulsão, né? Então, você vê que aquele jogo ali foi um jogo que nós poderíamos jogar 10 dias, 2 semanas, nós não iríamos ganhar, cara. Aquele jogo foi... Mas eu vou mais longe. Eu acho que a arbitragem começou a ser polêmica já no primeiro jogo. Porque Moacir Amaral, né? o árbitro procura o Moacir para expulsar. E o Moacir era o melhor jogador de meio de campo do Sim, Corinthians. tava voando. Disparado. Disparado. Tava jogando demais o Moacir. Sim. E o árbitro claramente vai lá, o Moacir nem tá na... Ele prende a bola, me lembro que é um lance que começa com ele preso, mas os caras começam a bater nele. Ele sai calmo, porque o Moacir era um cara calmo, Sim, não era polêmico. O árbitro vai lá e procura o Moacir para expulsar. Ele vai lá, No Amaral, né? expulsa o Amaral, que era o jogador mais fraco do Palmeiras. Era o jogador porque tecnicamente tava mais vindo- fraco vindo do da Palmeiras. base, sim, Tava começando ali naquele momento o Até Amaral. porque você no meio campo você tinha o César Sim, Sampaio. você tinha o César Sampaio. Mazinho, Ó, você tinha César Sampaio, Pô, você tinha Edilson, você É. tinha Edmundo, Evair, Mazinho. Mazinho na lateral, né? Que o Mazinho tava na lateral. Sim. Quem joga a final até o Daniel Frasson, que joga no lugar do Amaral. Você tem um monte de jogador fera, cobra. E o cara vai lá e expulsa o Amaral. E expulsa o Moacir, que era um dos melhores jogadores do Corinthians naquele momento. Não, ele começou Quer dizer, a minar a nossa equipe já no primeiro jogo. No primeiro jogo. E no segundo jogo já começa Ronaldo, o Henrique. O Henrique, pô, Né? o Henrique O ali Marcelo na zaga. Henrique, o Marcelo Henrique Pô, tá um amarelo com 1 minuto de jogo. Os dois, no mesmo sabe? lance. Então começa a minar a nossa equipe. E ali, pô, a gente viu que ali, pô, vai ser difícil ganhar. Porque quando hoje. você... Não é só o fato de você falar, não, teve esse lance de expulsão, mas você vai minando uma equipe em pequenos gestos, né? sim. Com pequenos gestos. Então, por exemplo, amarelou um cara, aí tem o mesmo tipo de falta, uma falta mais grave do outro lado, e você não dá amarelo, você psicologicamente já abalou o time aqui, né? Não, é um negócio que ninguém percebe E outra coisa, muito, você põe mas um Aparecido, já tinha um resquício lá do atrás Neto. com o Neto. Sim, sim, tem Então isso também. é aquele negócio, pô, né, não pode falar nada, porque se falar alguma coisa eu vou expulsar ele. E vamos ser franco, o Aparecido também, o Aparecido era um árbitro ruim, né? Ele era um árbitro tecnicamente ruim. Não é. É que não no momento ele ficou muito marcado, né, Não é cara? questão. Ele era um árbitro muito Na ruim. realidade, se você, Né? se a federação sabia o problema que tinha tido já com o E Aparecido, já não Evita, deveria né, colocar, já mas não deveria colocar, como aí nos junta dias tudo, de hoje. junta tudo. Tecnicamente ele era um árbitro ruim. Mas nos dias de e hoje, tinha esse qualquer negócio. coisinha, já não, o árbitro não apita o próximo jogo da equipe onde teve aquele problema, né? Ô, Paulo, e aí a gente tá falando de 93. Aí eu vou pular um ano na história, porque é um ano marcante, sem dúvida alguma, na sua vida. Não é Corinthians, mas tem a ver com o Corinthians, porque você chegou à Copa do Mundo muito pelo que você fez no Corinthians aqui também. Como é que foi pra você o momento em que você tá ali? A gente vê hoje a reação do jogador, porque nas mídias sociais, a gente vê o cara acompanhando com a família ali o momento da convocação para a Copa do Mundo e tal. Como é que foi pra você esse momento da expectativa de ir para a Copa do Mundo e a efetivação? Fui convocado para a Copa. É um momento, assim, único e espetacular na sua vida, não? Fabrício, você sabe que o pessoal do Corinthians ainda não entenderam a grandeza do que é você sair do terrão e poder estar numa Copa do Mundo. Eles não entenderam isso ainda, né? Hoje eu creio que um ou outro jornalista consegue ter uma dimensão dessa,
mas são poucos. E quando nós falamos eu, Viola e Rivelino, que tivemos essa oportunidade, essa bênção de Deus aí para podermos ser campeões do mundo, independente de onde nós estávamos, eu gosto de lembrar as minhas raízes, né? E sem dúvida nenhuma o Corinthians tem uma grande parcela em tudo isso, né? A maior parcela está dentro do Corinthians, porque eu cresci ali, 13 anos de idade. Eu lembro que quando eu estava lá no terrão, eu via os caras, Sócrates, Hugo de Leon, os caras andando ali. Era o meu sonho treinar no gramadinho ali na fazendinha e tal, né, cara? E quando eu, depois da final, recebo o convite do Bayer Leverkusen para ir para a Alemanha, eu lembro que veio o dirigente do Corinthians e falou: ó, Paulo, nós temos uma proposta para você para a Alemanha. Eu falei: não sei não, cara, eu acho que eu não vou não. Pô, Alemanha, podia ser Espanha, Itália, eu não sei falar alemão, não sei falar inglês. Mal menos espanhol, o que eu vou fazer lá, cara? Tem a proposta aí, tal. Aí acabei indo. E nesse meu primeiro ano de Bayer Leverkusen, eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão e faço uma brilhante temporada. Quando você recebe... Eu estava até então voltando de férias para o Brasil e eu estou no aeroporto de Frankfurt. E um amigo meu, ele vai no orelhão, liga para casa dele, o Pepinho liga para casa dele e a mãe dele dá a notícia: pô, o Paulo sabe que ele foi convocado, cara? Pô, eu não sabia de nada. Ele ligou, tal, no orelhão, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, tal, não tinha nada. Rede social. Aí foi uma grande festa no aeroporto, cara. Fizemos uma festa ali no aeroporto, tal, minha mãe tava todo mundo voltando, minha esposa, os filhos e tal. E inclusive que quando nós damos conta, vamos pegar os passaportes ali, tinham roubado o passaporte da minha mãe. Mas aí a bola ajuda também. Aí ela conseguiu embarcar, voltamos. É lógico que quando você é convocado, você faz uma retrospectiva de toda uma trajetória, né? O Terrão foram 5 anos. 5 anos lutando ali no Terrão para poder ser profissional. Lembro com 18 anos, eu cheguei pro diretor, seu Eli, que hoje é vice-presidente no Corinthians. Falei: seu Eli, se eu não subir profissional, eu vou parar de jogar futebol. Eu vou trabalhar, porque eu preciso ajudar minha família. Eu não posso ficar vivendo de passe de ônibus, ajuda de custo, com 18 anos. Eu preciso ajudar minha família. E aí ele falou: não, Paulo, calma. E eu subi profissional. Então aí vem tudo aquilo, vem 90, primeiro título, vem 88, porque foi ali com... Que você é lançado. Com o Jair Pereira, cara, foi ali. Então, depois aquela final de 93. Então começa a vir passar um filme na cabeça, né, cara? E sem dúvida nenhuma o Corinthians faz uma parcela muito grande desse título, faz parte de uma parcela muito grande desse título. E você vai para a Copa e aí o Brasil é campeão do mundo e tal, enfim. E era um elenco recheado de caras assim, muito importantes para a história do futebol brasileiro. Tem ali Dunga, Bebeto e tal. E é inevitável a gente não falar, porque é a curiosidade de todos, né? Do Baixinho, do Romário. Como é que foi a convivência com o Romário? Como é que o Romário é? Porque ficaram quanto tempo juntos ali, aquele elenco? 40, 50 dias? É, isso aí. Como é que é a convivência? Como é que é o Baixinho? Então, cara, lógico que nós estamos falando de uma Copa do Mundo que o Brasil não ganhava faziam 24 anos. Né? Em 90 foi uma seleção totalmente criticada. E você encontrar a maior parte desses jogadores naquela seleção e a Era outra Dunga, parte... Né? A era Dunga que era então, chamada, aí você tinha lá Dunga, Bebeto, Pecha, Romário, né, Jorginho, Branco, Tafarel, Leonardo. Então você tinha jogadores que já tinham passado por uma experiência negativa. E aí você chega nos Estados Unidos com esses jogadores, dando a direção para nós que éramos mais jovens, e o Baixinho também cabeçando juntamente com o Dunga ali, todo esse grupo, né? E o Baixinho sempre nos deixou muito à vontade.
E é a particularidade, né? É aquele negócio. Era um bugalu no Corinthians, né, cara? Então, os caras que resolvia, você tinha que tratar, deixa fazer, tal. E o baixinho era assim, irmão. A comparação era mais ou menos próxima mesmo, né? Porque era um cara que decidia, não marcavam tanto, não era tanto de marcação, era aquele cara mais... Não, e outra coisa, gente, na Copa do Mundo nós falávamos o seguinte, vamos marcar bem aqui, porque uma hora ou outra, esses dois lá da frente vão fazer gol. Bebeto e Romário. Dito e feito. Então o time fazia o trabalho que tinha que fazer para deixar esses dois jogadores à vontade no jogo. E eles resolviam. Então é muito difícil a gente falar isso, porque nos dias de hoje as pessoas acham que qualquer um pode resolver. Não, hoje em dia você tem só 3 jogadores que podem resolver. É Messi, Cristiano Ronaldo, que agora já não mais, e Neymar. Esses 3 jogadores que podem resolver. Então, na nossa época, era completamente diferente. Nós tínhamos jogadores ali, tínhamos praticamente 3 seleções que poderíamos fazer em 94. Exatamente. E esse time de 94 tem a peculiaridade do Romário, de ser uma grande figura e tal, mas você lembra de alguma história legal, de algo que não sai da tua lembrança em relação àquela Copa, ou de algum momento, ou do momento em que você entra contra Camarões, você entrou contra Camarões primeira vez? Camarões e Suécia. Enfim, qual o momento marcante quando você fala de Paulo Sérgio na Copa do Mundo? O que vem à sua lembrança? Cara, sem dúvida nenhuma a estreia, né? Sem dúvida nenhuma, quando fala de Paulo Sérgio, quando o treinador te chama para você entrar e fazer parte do jogo, para mim foi assim um momento único. E também, lógico que foi uma seleção que nós tínhamos um grupo muito bom, a pressão era muito grande, mas nós tínhamos um elenco que nós sabíamos aonde nós queríamos chegar. E eu via nos olhos daqueles jogadores que nós iríamos ser campeões. Porque os erros que eles cometeram em 90, eles falaram, não vamos cometer em 94. Tanto é que as esposas ficaram em outro hotel, não havia farra, o tempo livre era muito curto, porque o foco mesmo foi aqueles 30, 40, 50 dias para ganhar a Copa do Mundo. E se não existir isso nessas próximas Copas do Mundo, se os jogadores não focar, não abrirem mão de tudo, não vão conseguir. Eu vi isso já nessa última Copa do Mundo, alguns jogadores abdicando de tudo. É lógico que o futebol traz algumas surpresas que nós não esperávamos. E para segurar, você falou agora uma palavra que eu fiquei com ela na cabeça. Não teve farra. E para segurar a situação de não teve farra com o baixinho, que é um cara que a gente sabe que a farra dele não é. Ele sempre fala que ele não bebe, ele não fuma e tal, mas ele gosta de uma noite. O Romário gosta de uma noite, né? Como é que foi para segurar o cara nisso aí? Ali tivemos jogadores experientes que chegaram baixinho, hoje não, cara. Fica aí. Então você tem um Dunga, vem aqui, Romário. Pô, nós precisamos de você, cara. Você tá vendo que a Copa vai ser sua. Então você vê um Romário completamente focado. Você vê um Romário completamente, até nos treinos, treinando, fazendo o que tinha que fazer, não falando, porque normalmente quem você conhece o Romário, você vai falar, pô, critica, e vai bater de frente. Eu tenho até uns vídeos que eu coloquei no Instagram, o aquecimento no vestiário. Pelo aquecimento no vestiário, você já vê como aquela equipe estava focada, né? Então, o Romário foi um cara muito importante. Ele abriu mão dessa farra para ganhar uma Copa do Mundo. Porque ele também já tinha experiência de 90, né? 90 ele acaba se contundindo, ele acaba não tendo tanto espaço. Ele e Bebeto, né? Na Copa América. Porque Copa 90 eles jogaram pra caramba 90 na Copa América, né? foi a Copa de Careca e Miller. Careca e Miller, né? Então, e em 94, Romário e Bebeto. Tinha sido já 86 também, Careca e Miller, né? Em 94. Você falou do Romário, falou do Careca. A gente vai falar ainda muito sobre o momento do Corinthians atual. Se você conseguisse colocar fazer um top 5 aí dos 5 atacantes, 5 caras que você jogou ao lado, né, no ataque, ou que você viu jogar, então, enfim. Jogou com muita gente boa também na Europa, no Bayern de Munique, no Bayer Leverkusen. Tentar fazer um top 5 aí dos 5 caras, 5 atacantes mais impressionantes que você viu jogando bola. Que eu joguei junto? Que você jogou junto, ou que você esteve em campo também, né, então, enfim.
Cara, no Corinthians, um cara assim que vocês vão falar assim, poxa, tal. Cláudio Adão, meu. Cláudio Adão, 89. Pô, Cláudio Adão é o quinto, então. eu joguei com o Cláudio Adão, que Fez o negrão, gol de calcanhar que contra o negrão Palmeiras. estiloso, É. pô, sabe, um baita de um jogador. Eu gostava muito do Cláudio Adão. É, lógico que não pode deixar também o Bugalu de fora, né? O Neto marcou história em 90 com título, batia falta de tudo que é lado e a bola entrava, né? E sem dúvida nenhuma, do Brasil, nós temos aí Romário, Bebeto, né, cara, que foram assim jogadores assim que sem dúvida nenhuma deixaram um legado muito importante. E o quinto brasileiro aí eu jogo o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno foi um jogador que eu joguei com ele e joguei contra. No Bayer Leverkusen, ele estava no PSV Eindhoven. Cara, ele jogando contra nós, ele fez 3, cara. Fez 3. Moleque ainda, molequinho. Moleque ainda. E voando. Ele na fase boa, ele voava. Foi realmente um dos jogadores assim impressionantes. Então na no teu top história. 5 tá ali, Cláudio Adão, Neto, Bebeto e aí Romário e Ronaldo. Quem que é o... Tem que botar um em primeiro lugar ali, Romário ou Ronaldo? Ah, Quem eu que é vou o com o cara? cara que deu bicho, né, cara? Baixinho, né? Porra, O eu baixinho vou com o deu cara bicho. que deu bicho, né? Pô. E tem essa... O Vampeta conta muita história de 2002, que tipo, ele tá lá no banco de reservas, tá ali o Luizão, tá o Edilson e tá o Ronaldo ali jogando, né? E o Luizão querendo entrar, o Edilson querendo entrar e tal, então, enfim. Teve isso também em 94, de vocês no banco ali, você, o Miller. Você fala assim, ó, rapaziada, fica na moita aí, deixa os caras Deixa o cara resolver, resolver. que depois nós vamos entrar pra história disso aqui também. Teve isso também? Tem isso? Ah, mas ali em 94 você já tinha praticamente um time feito. Lógico que no primeiro jogo saiu o Raí, depois sai o Ricardo Rocha, que sai Reforça o machucado, Mazinho, né? Então aí entra ali o Mazinho. Mas aí depois os jogos começaram a vir e nós vimos que a nossa equipe estava muito compacta, estava muito bem. Então os jogadores, nosso time, os reservas, nos treinamentos, fazia fumaça. Agora, nós estávamos torcendo muito Tanto que para esses falavam que jogadores que estavam jogando. todos os jogadores que estavam no... Exatamente, isso daí você falou de fazer fumaça. Todo mundo falava que você estava muito bem nos treinos, que o Viola estava voando nos E treinos. o Viola, se ele Né? faz o gol contra a Itália, hein, rapaz? Como é? Porque ele Você entra no conhecendo o intervalo, né? Viola... Como é que foi? O Viola devia estar aquele jeito dele, querendo entrar, maluco pra querer entrar em campo. Ah, sim. E quando ele entra aqui, os caras, todo mundo cansado, né? Porque o jogo foi ao meio-dia, né? Aquele sol. Era só o sol. Como é que Violento. vocês no banco olham assim, meu, o Viola vai entrar pra história, cara. Ele vai meter o gol nesse jogo aqui, cara. Na hora você nem pensa, Nem né? pensa Na hora isso, né? você nem pensa, né? Porque são lances assim que são rotineiros, né? Para quem tá ali, é normal aquilo acontecer, né? Agora, a gente sabia do potencial que nós tínhamos no banco. Nós tínhamos um banco, um potencial tremendo. Tanto é que todos os jogadores que entraram tiveram seus momentos bons naquela Copa do Mundo, né? O Branco entra no lugar do Leonardo, depois ele tem aquele momento E contra a o Holanda. Branco também era um cara questionado pra caramba. Todo mundo questionava o Branco, se ele estava na condição física ideal, tudo isso daí. É ele uma acaba- zaga que não era Não era a titular, né? Aldair e Márcio Santos, Márcio né? Santos, que era Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. E você jogou com o Márcio no Novo Horizontino, né? Com o Márcio no Novo Horizontino. Aí você tem, em certos momentos da competição, entra o Cafu, que entra muito bem também, fazendo fumaça. Exatamente. Então você vê um elenco, o próprio Mazinho, que passa a ser Sim. titular. Né? Então você O Raí era o 10 e mo- deixa o time, né? Você Era tem 10 e certos capitão. momentos daquela competição que os jogadores que entraram deram conta do recado. Né? É lógico que nós tínhamos um grupo, tínhamos os 11 ali, que nós sabíamos e toda a confiança estava posta neles. A gente falou sobre 94, sobre a Copa, a gente vai falar muito sobre a atualidade do Corinthians, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui. Quando você é contratado para ir jogar no Bayer Leverkusen, o Zé Elias contou isso pra gente aqui, que tipo, chega lá, é outra coisa, e o alemão, ele te coloca no caminho, e o Zé Elias falou isso pra mim aqui, que ele falou assim, pense como um alemão. Não pense como um brasileiro aqui, você tem que ter a mentalidade de um alemão, você tem que aprender a língua e tem a questão também da temperatura, do clima, que é totalmente diferente, né? Como é que foi pra você sair do Brasil, ainda 23, 24 anos, né? Chegar na Alemanha, um país que você não falava a língua, que é outro clima, que é outra cultura. Como é que foi pra você essa transição Brasil-Alemanha aí? Cara, foi muito difícil. Né? Foi muito Imagina a difícil. loucura. Pô, é loucura. Eu chego na Alemanha, num país campeão do mundo.
Porque a Alemanha tinha sido campeão em 90. E praticamente todos os jogadores campeões do mundo jogavam na Bundesliga. Então eu chego num país campeão do mundo. As pessoas não entendem isso, né? Eu chego num país onde em 80, chegou em 93, em 89 caiu o Muro de Berlim. Havia uma transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Política. Pô, e ali só jogavam 3 estrangeiros em cada equipe. Então, no Bayer Leverkusen era eu, um tcheco e um romeno. No futebol alemão eram 3 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. Então você chega num país brasileiro, negro, e você tem que ocupar seu espaço, cara. E aí eu começo a fazer gols. Você tem os seus momentos ali, pô, teve um jogo contra o Dresden, o pessoal começa a imitar o macaco, tal. Eu falei, caramba, eu vou lá e dou resposta com gols, né, cara? Então, eu tiro toda essa questão, esses problemas de frio, pessoais, e 2 coisas nós colocamos como prática, eu e minha esposa. Primeiro, aprender a cultura. Segundo, aprender a língua. A partir do momento que nós aprendemos a cultura e aprendemos a língua, nós somos inseridos na cultura alemã. Então eu lutei para aprender a língua, tanto é que depois de 20 anos que eu parei de jogar no futebol alemão, eu sou embaixador da Bundesliga, sou embaixador do Bayern de Munique, porque deixei um legado. Né? E esse momento, como você falar, né, Fabrício? Esse início foi muito difícil. E como é que você falou agora da questão do racismo, como é que você, novo, só com a sua esposa, sem uma estrutura familiar, de repente, por trás, filho já, de amigos... Sim, os 2 já filhos, o Felipe e a Carol. Filhos, né? Os dois com você lá. Como é que foi pra você nesse momento que você olhou na arquibancada contra o Dresden, né? Que você falou, Dinamo Dresden. Como é que foi quando você olhou na arquibancada e você viu essa questão do racismo? Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? Cara, com muita naturalidade. Com muita naturalidade, porque eu sabia que a minha melhor resposta tinha que ser dentro de campo. E essa resposta dentro de campo veio com gols. Tanto é que eu praticamente quase todos os jogos eu fazia gol, né, cara? Fazia uma bela atuação. E tinha visto também o próprio Oliver Kahn jogando lá também, e eles imitando o macaco. Aí fala macaco branco, né, cara? Aí você fala assim, pô, então é coisa para querer te intimidar. Então nada me intimidava. Né? Porque eu vivi no Corinthians, cara, em categorias de base, com 13, 14, 15 anos, você já tinha torcida. Já tinha pressão. Já tinha pressão, cara. Então, nada me intimidava. É lógico que você passa por esses momentos de adaptação, de clima, tudo, é sempre muito difícil. Mas para nós foi natural, nós lutamos para passar isso. Tanto é que quando o Zé chega... Ele é meu vizinho e nós passamos a ajudá-lo, né? E aí o Zé teve uma proposta para ir para a Itália e não queria ficar na Alemanha porque ele sentiu o frio, né? Mas pode perguntar pro Zé, ele tem bicho porque eu dei bicho para ele. Vocês jogaram junto no Bayer Leverkusen, então? Jogaram juntos no Bayer? Jogamos junto no Bayer Leverkusen. Chegou o Ramon, que hoje é treinador. Ramon Menezes. Do Sub-20, né? Era do Vitória, né? Na época ele vai do Vitória pro... chega o Rodrigo Cruzeiro. Também. Rodrigo Pontes, e não lateral direito. Jogou também no Corinthians. Ele foi na troca pelo Elias, né? Aliás, depois ele veio jogar Rodrigo, no Corinthians. O Fábio Hockenbach vai também depois, né? Acho que o Fábio Hockenbach. Mas aí, nesse período, esses jogadores que estavam lá. E aí, depois eu saio do Bayer Leverkusen, aí chega o Zé Roberto, chega o Lúcio. O Elber também, o né? Emerson. O Elber também chega na Alemanha, o Emerson chega no já Stuttgart. Tava, né? No Stuttgart, já né? estava no Stuttgart. Eu pensei na Alemanha. Ele é um dos 3, né? Você, o Elber e quem que é o outro? Não. Era eu, Jorginho, lateral direito, o Franklin, que jogou no Fluminense. E no Bragantino, ponta esquerda. E tinha o Mazinho também. Que era no Bragantino. Mas o Mazinho jogou contra você a final de 90. Não fica muito tempo. Então, quando eu chego na Bundesliga, eram esses 4 jogadores. Né? Eu falei 3, mas o Mazinho não ficou muito tempo.
Depois, no ano seguinte, chegou o Elber, chegou o Dunga, né? O Júlio César. Então, ali naquele Aí momento, vai assim, dar- foi um momento assim que dando eram uma poucos os encorpada. brasileiros, É. né? Que jogavam. E quem dá o start ali foi em 88, foi o Tita. O Tita, né? O Tita que chega no Bayer Leverkusen, aí o Jorginho também faz um belo trabalho no Bayer Leverkusen, depois vai pro Bayern de Munique, e aí... É verdade, eu acho que o Tita é um dos pioneiros, né? O brasileiro pioneiro ali, né? Ô Paulo, falando um pouquinho sobre atualidades do Corinthians, né? Que não tem como não pedir sua opinião, você é um cara que tem história no Corinthians e tal. Queria saber de você primeiro esse momento do Corinthians agora, com o Fernando Lázaro. O que você enxerga do Fernando Lázaro, do momento do Corinthians? Bom, cara, eu particularmente eu fico muito feliz de você não ter mais Vitor Pereira. Fico feliz porque quando eu falava de Vitor Pereira... Obrigado. 3. Vai te catar, Vitor Não, Pereira. não, a gente fala isso agora, né? É. Não, eu Mas- falava antes. Não, então, Eu mas falava eu bem falava antes aqui, ó. antes... Eu também, né? Eu me falava lembro que antes, você comentava antes eu do Vitor comentava Pereira. antes, eu falei, esse Vitor Pereira não trouxe nada pro Corinthians. Não trouxe nada pro Corinthians. Ah, porque é Vitor Não, Pereira. E me criticavam. Ele levou 1.900 por mês. Oh, nesse e me tempo todo. criticavam nas redes sociais. Ah, Paulo Sérgio, o cara é bom, esses jogadores aí que são assim, mimimi, ninini. Eu falei, não é isso, não tem plano, não tem esquema tático. Eu falei, não tem uma jogada vejo ensaiada. Nada, eu não vejo nada. Você deixar um Renato Augusto no banco, você tá acabando com o jogador. Ele acabou com o Renato Augusto. Não, e não dava Ele entrosamento acabou. pro time. Ele acabou. Você vê um Renato Augusto motivado hoje, você vê um Roger Guedes mais motivado do que era antes. Então, quer dizer, um treinador, tudo bem, cara, podia ter feito um trabalho bom de vestiário, até acho pertinente. E também a função do treinador, é obrigação do treinador fazer um vestiário bom. Mas, ao mesmo tempo, em termos de qualidade de futebol, eu não vi nada. Eu não vi nada. E eu fui muito criticado com isso. E aí, hoje, quando nós vemos o Corinthians atual, e o que eu até tenho falado, é dar moral pro Lázaro. Dar moral. Nós já vimos o Carille lá atrás, o trabalho que ele fez e como ele chegou no profissional. Agora, tudo isso depende do jogador. O jogador também vai ter que ajudar o treinador. Sim. Nós sabemos como é um Corinthians, nós sabemos as dificuldades que é um Corinthians. E eu vejo uma equipe que não tem tantas variedades de jogadores, um grupo muito pequeno para um ano muito difícil, porque tem a Libertadores e vão vir pressões. As pressões vão estar aí. Então eu creio que precisa chegar alguns jogadores também para compor esse elenco. Agora, a torcida vai ter que ter muita paciência com o Lázaro durante esse ano aqui, porque não vai ser fácil. Já começa que ele ganhou o clássico, né? Coisa que o Vitor Pereira não conseguiu ganhar um clássico. Não conseguiu ganhar um clássico. A questão do Vitor Pereira, eu queria que você falasse também, que não tem como não falar sobre isso. É a trairagem que ele fez o Corinthians. Traíra. Eu até mencionei também, às vezes, a trairagem, falta de caráter. Cara, você quer ir pro Flamengo? Pô, ó, o Flamengo vai me dar um grupo melhor, vou ter mais condições lá. Vai, cara. Eu acho até saudável isso. Agora, fazer o que ele fez, colocar a família... A sogra. Cara, eu nunca torci tanto para ele perder. Eu não torci pro Palmeiras. Eu torci pro Vitor Pereira perder. Né? O Vitor Pereira perder. Porque, cara, o que ele fez, ele deixou muitos corintianos muito chateados. Eu falo o seguinte, Paulo. Ser vice-campeão da Copa do Brasil, o Jair Ventura também foi com um time pior. Então ele não teve muito mérito. Um cara que não ganhou um jogo do Always Red, um cara que fez 4 gols na Libertadores em 8 jogos, porque deu 5, né? Porque um gol foi contra, né? Do Deportivo Cali. Se não é aquele gol contra o Deportivo Cali, inclusive nem teria passado de fase. O Corinthians não teria passado. O Corinthians ficou em segundo lugar no grupo. Aí passa do Boca Juniors. Ah, sensacional contra o Boca Juniors. Sensacional. Mas a gente passou. Ali passou pelos jogadores que lutaram, a garra corintiana. E a gente sabe como é que tem funciona. Tem isso, às vezes, ali. do jogador se fechar e falar assim: você não gosta, não, esse técnico aqui, ó. A gente vai ganhar isso aqui por causa da gente. Ó. Você acha que o Fagner estava feliz com o Vitor Pereira? Eu acho que ninguém estava feliz. Não, cara. O jogador, quando quer se fechar, ele fecha.
Olha o jogo contra o São Paulo. Ele não poderia, o Vitor Pereira não podia chamar o jogador, gente, vamos lá, fecha a casinha aqui. Cara, ele começou a fazer uma substituição, ele pôs o Giuliano de ponta direita. O Giuliano não sabe jogar naquela posição. É um jogador que ali no meio campo, é um jogador que ajuda bastante, faz a marcação. Agora você limita esse jogador a ficar ali. Então, aí foi um jogo contra o São Paulo, perdeu. Eu vou falar um negócio meio pesado, mas ele é burro. Ele é um treinador burro. Por que ele é um treinador burro? Porque ele insistia no Roger Guedes, jogar centralizado o Roger Guedes. O Roger Guedes sempre falou, eu não gosto de jogar centralizado. Ele teve um jogo que ele jogou o Yuri Alberto de ponta, foi contra o Flamengo, na Libertadores, o 2x0. Okay, deixa eu falar ele colocou o Yuri Alberto de ponta. Quando o jogador tá com o treinador, até ali no centroavante você joga. Tanto é que o Roger Guedes, e eu fui num jogo contra o Água Santa no estádio, o Roger Guedes... Muitas vezes ele estava ali como centroavante. Ele estava mais como centroavante do que propriamente jogando ali na ponta esquerda. E o Yuri Alberto jogou de ponta também contra o Água Santa. Entendeu? Então, mas ele fazia o... Quando o jogador tá afim e tá abraça o técnico, que o treinador está querendo, você pode observar que o Roger Guedes, inúmeras vezes nesses últimos tempos aqui, tem parado ali do lado do Lázaro e conversado com ele. Uhum. E eu não vi uma vez ele fazer isso com o Vitor Pereira. Sim. Então você vê que, tá em sintonia. A coisa pode não dar certo uma vez ou outra, mas os jogadores estão em sintonia. Ele não sabia administrar o grupo. Você falou agora sobre o jogo do Água Santa que você foi. A gente tem um negócio muito legal para mostrar aqui, uma imagem muito bacana. Mas antes de a gente mostrar essa imagem bacana aqui para... Tá nas redes sociais, tá na sua, inclusive, que é um momento, acho que deve ter sido marcante na sua vida também, que aconteceu justamente no jogo contra o Água Santa. Queria perguntar para você sobre um outro cara que o Corinthians trouxe agora há pouco. Você até falou assim para mim, Romero, e aí? Você tá de sacanagem. Romero é bom jogador? Cabe no Corinthians, é bom jogador o Romero, eu acho um bom jogador. Mas o que eu queria mostrar para você é sobre o Água Santa. Que é isso que ficou marcado, que tá em todas as redes sociais e que bombou. Que tá na sua, inclusive, a gente tem a imagem. Eu sei, o negócio é o seguinte, cara. Os caras falam assim, tudo que eu falo de vez em quando é meio que polêmico, mano. Aí, ó, esse é meu neto, mano. Esse é meu neto corintiano. Olha lá, ó. Pô, você já primeira vez no estádio. Primeira vez no estádio. Levei ele pela primeira vez no estádio, foi assim uma emoção assim muito grande. E esse garoto aí, ó, o nome dele é Paulo Sérgio. Sensacional. O pai dele pôs o nome dele Paulo Sérgio, cara. Que e eu legal. Cruzei ele ali. Que legal, Paulo. Pela primeira vez, olha lá. Né? E como é que é esse momento aí, cara? Cara, olha lá, tchim-tchim. Olha lá, festa. Né? É lógico que, eu infelizmente não pude jogar nesse estádio maravilhoso. Você né, treinou aí em Itaquera? Treinou também, né? Treinei. No tempo que era container ali e tal. A gente treinava na fazendinha e quando não tinha você lugar pra chegou treinar, a gente imaginar assim, Arujá. porque sempre foi uma história, né? Do Corinthians construir um estádio. Sempre demorou essa... aqui vai surgir um estádio. Você acreditava assim, aqui vai ter um estádio um dia? Foi o lugar onde vocês passaram a infância. Você passou a infância. Cara. Então, você acreditava que um dia ia ser um estádio? Eu não acreditava, cara. Não acreditava, né? Então a gente vê toda essa estrutura aí hoje. Eu fico muito feliz, né? Porque foram anos... Emocionante, né, Paulo? É um negócio diferente. Então, né? Aí você vai falar assim, o Romero deixou um legado muito bom no Corinthians, cara. Deixou um legado muito bom no Corinthians. Agora, nós acharmos que o Romero vai vir para resolver o problema, não é o jogador que vai resolver o problema. Um jogador para compor banco. Tudo bem. Agora, eu ouvi aí gente falando que o cara vai vir para resolver problema. Não vai vir para resolver problema. É um jogador esforçado, né? Vai ali e tal, ajudar um momento ou outro. Agora, tem jogadores mais novos aí que podem acrescentar muito mais para essa equipe do Corinthians, que precisa de jogadores mais novos. E quais são as posições que você sente ali, a maior carência do Corinthians? Onde é que é? O que o Corinthians precisa para acertar o elenco, até acertar o time titular mesmo, os 11, né? Cara, eu particularmente, esses jogadores de beirada, o Corinthians precisa trazer mais jogadores de velocidade jovens, né? Para numa substituição de
de um Roger Guedes, de um outro jogador, para que possam dar um pouco mais de dinâmica, ainda mais hoje que as jogadas pelas beiradas são muito importantes. E, logicamente, um reserva de um Renato Augusto. Um Renato Augusto, lógico que você não tem um reserva para esse jogador, a altura desse jogador, mas um jogador que, opção, né? que possa compor, como você mesmo falou, né? Compor ali um banco, hoje é necessário. Por exemplo, você falou um reserva para o Renato Augusto, né? Um cara criativo, um cara que tenha talento com a bola nos pés e tal. Às vezes eu olho no elenco do Corinthians e eu encontro esse cara. Só que eu não. Vocês vão tirar sarro, obviamente que eu vou falar cara. Já tô dando risada. Você já tá dando risada, você sabe que tem 4 letrinhas, né? O nome que eu vou falar, né? Você sabe disso. Né? São 4 letrinhas. Nem vai falar do Adson. Não. Luan. E aí eu quero. Não. Eu sei que vocês querem. Não, eu sei. O que aconteceu com o Luan? Eu sei, eu concordo. O Adson tem 5. Não, isso. É Adson. Tem um N, tem um N. Adson. Mas se você pensar no Luan no tempo do Grêmio, né? Aquele cara, se você pegar 3 anos. Esquece o Luan, Miquelete, pelo amor de Deus. O que acontece com um cara como o Luan? Como você enxerga um cara como o Luan com a camisa do Corinthians? Um cara que diz ser corintiano de infância, que já apareceu, inclusive, na festa do título mundial, com a camisa do Corinthians. O que aconteceu com o Luan que ele não virou? Então, cara, primeiramente eu não vejo o Luan como um reserva de um Renato Augusto. Até porque é um jogador que seria um 8 para ele. O Renato Augusto é um 10. Né, cara? Pô, tem muita bola. Tem muita visão de jogo e tal. O Luan, ele carrega mais a bola. É lógico que eu entendo que tem jogadores que dão certo num clube e tem jogadores que não dão certo. Agora, o Luan, a princípio, não deu certo no Corinthians. Por mais que seja torcedor, o esquema tático, aquilo que é o Corinthians é completamente diferente do que outros clubes. Pressão, né? Tamanho. Mas você não acha que é um cara que ficou vislumbrado, assim, o cara ganha muito dinheiro rápido. Então você já viu vários jogadores passarem por isso. O cara ganhou muito dinheiro na vida dele. Você acha que há uma acomodação, o cara desliga, porque ele já não deu certo no Santos, foi emprestado para o Santos, não deu certo. A reta final dele no Grêmio já não estava legal. O que você acha que aconteceu? O cara deu uma despirocada? Você acha que o que aconteceu? Muita grana. Na realidade, e aí de repente o cara falou. Eu acho até que não foi muita grana, não, cara. Eu acho que é o foco, cara. É o foco, é o trabalho. O atleta em si, se ele não souber entender os momentos difíceis dele e nesses momentos difíceis trabalhar. Eu tive meu momento difícil na Roma. Uhum. Eu saí do Corinthians, eu falei assim, nunca mais vou para um time para fazer reunião com o torcedor. E aí foi lá e teve. Pô, cara, perdemos 3 clássicos, cara. Pô, eu saí do estádio, os caras pularam em cima do meu carro. Pô, cheguei na Trigória no dia seguinte, os caras, pô, Paulo Sérgio. Aí eu conheci uns parceiros lá, o Popeye, Mortadela, e os caras, ô Popeye, pô, os caras estão aqui fazendo fumaça aqui. Não, pode deixar, Paulo, nós estamos indo aí. Aí foram lá, conversaram com os torcedores, numa parte da tarde os torcedores vieram pedir desculpa, porque eu tinha feito gol, tudo, né? Mas quando você atravessa uma fase ruim, o que você tem que fazer? É trabalhar. E o que eu vejo assim no Luan, que ele deixou um pouco, sabe, de trabalhar, de se motivar a voltar novamente à fase dele. Não é ficar reclamando de treinador. O cara desaprende a jogar bola? Não desaprende. Nós podemos ver no Santos. Pô, o Santos está dando uma oportunidade pro jogador. Não vibrou. Tá dando uma oportunidade pro jogador. Ele fez um gol ainda. Né? Aí, pô, o treinador tira ele, primeira coisa que o cara faz, vai discutir com o treinador. Pô, você tá vindo de uma fase ruim, cara. Baixa a bola, né? Fica tranquilo até voltar novamente. O pouco é muito, né? O pouco é muito. Então, cara, até você voltar novamente requer tempo a ter aquela moral novamente. Então, o atleta acha que ele vive sempre disso, de moral e tal. Não é assim.
Não é assim. Tem momentos que você tem que abaixar a bolinha e voltar a se erguer novamente. E ele não deixou o tempo trabalhar com ele. E eu sei que muitas Você pessoas acha que ele se tentaram recupera? ajudá-lo também. Eu acho que para Corinthians esquece, porque eu acho que já não tem mais Não, o chance Corinthians não no tem mais Corinthians. ambiente. Agora, você acha que ele tem alguma possibilidade de recuperar alguma coisa na carreira dele em outro time? Ou você acha que estagnou mesmo, não vai sair desse marasmo? O que eu acho hoje é o medo dos treinadores, né? O medo dos treinadores contar com ter um jogador desse no elenco. E aí cabe também com o Lucas Lima, outros casos assim? Cara, porque dentro de um elenco, você põe uma laranja podre que você põe, você desmorona tudo, você acaba com tudo. Não tô falando. Mas, cara, pelo jeito que ele saiu do Santos, do jeito que ele saiu, foi laranja podre. E atrapalha todo um elenco. Arrebenta com o vestiário. E outra coisa, tem aquele negócio, treinador conversa com o treinador. Porque dá a impressão que ele é tão... E aí, como é que é o Luan? No Como dia a é que é o dia e Luan? tal? Meu irmão, vai ter problema. Não esquece. Esquece. Então, enquanto ele não entender... Mas dá a impressão que ele nem fala, tudo, Paulo. Ele é um cara tão... Dá a impressão que ele tá dormindo, né? Eterno sono. Estagnou, né? Estagnou. Né? Porque tem um cara que ainda baita de um é mais potencial, negativo, mas infelizmente é negativo. estagnou. O cara fala mal de um, fala mal de outro, faz aquela panelinha e tal. Dá a impressão que o Luan é um cara Sim. paradão, né? Bom, Paulo, a gente está chegando no final aqui da nossa resenha. Quero te agradecer de novo. Muito obrigado por colar aqui no Alambrado. É uma honra mesmo. Legal. Tem um cara importante como você na história do Corinthians com a gente aqui, dando esse moral para o Alambrado. A gente está começando pequenininho aqui, batalhando, tentando. E você vai fazer parte, com certeza, da nossa história quando a gente for maior, muito grande. Muito grande. E você, com certeza, faz parte dessa história e você não ajudou não vai esquecer. Gigante, não, ó, a gente tem aqui um campinho, a gente tem uma câmera aqui em cima. Queria que você escrevesse aqui, escalasse o time do Corinthians de todos os tempos. Um time seu, de quem você jogou, imaginando um Corinthians de todos os tempos, os seus parceiros e tal, enfim. Goleiro, lateral direito e tal. Você é o técnico. Você nunca quis ser técnico na vida? Você nunca quis ser técnico? Então, cara, eu comecei a ser técnico. Eu fui o primeiro técnico do Red Bull. Eu comecei o projeto em 2008. E o Gilmar Fubá também foi pra lá. Eu que levei o Gilmar. Na época como jogador. Eu que levei o Gilmar. Eu comecei. Que figura. Aí, cara, essa história é legal. Aí teve um jogo, eu peguei, me bateu um espírito de Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, de vez em quando, no vestiário, né, mano? Ele tava nervoso, ele entrava, pegava, chutava laranja, chutava tudo e tal. E bateu um espírito de Nelsinho Batista, né, cara? Eu cheguei no vestiário, chutei tudo, pá. No dia seguinte, depois de 6 meses, o pessoal falou, pô, Paulo, não vai dar pra ficar, tal. Me mandaram embora. Aí me mandaram embora por causa disso, eu falei, não quero mais. Não quero mais. Aí eu abortei. Mas eu comecei o projeto lá e foi não tinha nem praticamente material. Eu levei meu material, fizemos ali um trabalho assim muito legal. Mas eu falei, não é pra mim. E o Gilmar Fubá, figuraça? Gilmar Fubá, só história, né? Só Gilmar Fubá é demais. Mas de grupo, um baita de um cara. Ajudava muito o nosso todo mundo, né? Juntamente com a garotada, ajudou muito. Bom, goleiro é o Queixada, né? Não tem jeito. Queixada, Ronaldo no gol. Por mais que nós vimos o Cássio hoje, eu gosto muito do Cássio, mas eu vou para aquele que me deu bicho. Eu sempre vou para aquele que me deu bicho, então cara. Eu já tô vendo a escalação do time. Eu já sei a escalação do teu time. Já. Marcelo O que eu vou falar, pô? Você vai meter o Guilherme no lugar do Gamarra. O Guilherme que deu bicho, o Gamarra não. Você sabe, então, eu vou dar moral para aqueles que me deram bicho. Giba. Finado Giba. Zé Gotinha. Marcelo de Jean. Que não era Jean, né, na época, né? Só era Marcelo. Guinei, muito criticado, mas eu vou ficar com o brasileiro de... Eu vou ficar com o Henrique. Henricão Queixada. Jacenir, um cara que muitos não davam nada, mas foi um cara que ajudou pra caramba naquela conquista. Sem dúvida. Né? É verdade. E aí você tem muito o Márcio, Terry, Márcio, Bittencourt. Bom na resenha são os apelidos. Né? Aí você tem o Ezequiel, que eu batia nele. Grande Ezequiel, essa figuraça. Ezequiel.
Aí você tem o Bugalu. Isso, escreve Bugalu. É Bugalu. Os caras hoje estão querendo craque Neto. Bugalu 10. Bugalu 10. 10. Né? Aí, eu vou ter que Te colocar. me colocar. Lógico. Não tem jeito. E deixa esse espaço aqui pro seu autógrafo do Paulo Sérgio. Aí tem que... Aí, Viola, que jogou comigo. Eu vou me colocar desse lado. Tá, então, Aqui eu vou pôr o Fabinho. Fabinho, Viola e Paulo Sérgio. Time de respeito. E né? você falou do Nelsinho, mas você teve uns técnicos feras aí na tua carreira. Do Corinthians, quem foi o... Você acha que foi o Nelsinho, o melhor na... Colocou até o Nelsinho ali já. Ó. Já colocou o Nelsinho, Ali. tá. Tem jeito. Nelsinho foi o cara que me ajudou para que eu pudesse ser o que sou em relação a conquistas. Foi o... Hoje as pessoas usam muito uma palavra, falam o mentor, né? Mas mais do que mentor, foi um pai para mim, né? Tanto é que em Novo Horizonte, quando eu estava em Novo Horizonte, eu não tinha carro, pegava o busão para voltar para São Paulo. Nelsinho me dava carona. Quando eu chegava perto do pedágio, eu dava aquela cochilada, né, cara? Porque não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Ia dar aquela cochilada, né, cara? Ou quando não, abria minha balinha dentro do bolso. Ele vai sempre, se você trouxer o Nelsinho Batista aqui hoje, ele vai falar isso. A gente tinha amigo que ia pro banheiro na hora de pagar a conta, né? na mesa, a gente tá na mesa. Tem Eu quero isso na aí, hora de pagar a conta. Não vamos falar quem é, deixa isso aí quieto. Tal. Esse aí. Aí eu, abri a balinha dentro do bolso e tal. Então, eu poderia colocar muitos jogadores aí que marcaram história, marcam história hoje, jogadores importantes, né? Você vê um Renato Augusto, você vai... Não vou comparar um Renato Augusto com o Neto, né? O Sheik, né? Fez história no Corinthians, o próprio Marcelinho Carioca fez história no Corinthians, jogadores que fizeram história. Mas o start foi aqui. Aqueles que deram start, aqueles que roeram o osso, a ponto de nem ter festa para a conquista de um título, foi esses caras. Ô Paulo, você falou um negócio importante, você falou, aqui Novo já. Horizontino, né? Manda a última. E a última, só para encerrar, tem muita gente que combate assim o estadual. E eu acho que o estadual foi muito importante na tua vida, como foi importante na vida de tantos jogadores. O que você pensa hoje do pessoal defender tanto o final do estadual, ainda mais no Brasil, que tem, né, a dimensão que é o Brasil, né, o tamanho né, o estado de São Paulo é maior do que um campeonato argentino, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse o que você pensa em relação ao estadual, se você defende a valorização, né, a ampliação do Campeonato Brasileiro e o estadual terminar, enfim. Não, eu não concordo. Eu não concordo porque o estadual sempre foi o ponto de partida para todas as equipes. Essas equipes do interior sempre revelaram grandes jogadores. O Campeonato Paulista sempre foi um dos melhores campeonatos do Brasil, né? E dali saíram grandes craques. E eu eu tenho certeza que você tirar uma competição estadual hoje, você vai deixar muitos atletas empregados. Muitos atletas empregados. Vai mexer com o sonho de muitas pessoas. Então eu não sou a favor. E aí, para finalizar, só a importância, a gente faz a última pergunta, a importância do Corinthians na vida do Paulo Sérgio. Cara, o Corinthians foi o que me levou pro mundo, né, cara? Tudo que eu conquistei hoje, se eu fui campeão de uma Champions, fui campeão de um Mundial de Clubes, fui campeão de uma Supercopa, fui campeão de uma Copa da Alemanha, se eu fui campeão de uma Supercopa da Alemanha, se eu fui campeão brasileiro, se eu fui campeão de uma Supercopa no Brasil, se eu fui campeão paulista, se eu fui campeão do mundo, tudo começou lá com 13 anos no terrão. Então o Corinthians hoje faz parte da minha história. O Corinthians hoje, sem dúvida nenhuma, é uma gratidão que eu tenho imensa. Então eu creio que foram tempos assim maravilhosos, que eu deixei um legado, né? E sem dúvida nenhuma, Corinthians é uma paixão.
Boa, Paulo. Obrigadão demais por estar com a gente na Alambrado aqui. Foi uma honra receber você. Valeu, Michelete. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Cola aqui no Alambrado, vai Corinthians. Paulo, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Vai Corinthians. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.